Olá, guerreiros e guerreiras do PSOL, pessoal que nos acompanha em todo o país. Nós hoje vamos dar continuidade ao debate do Diretório Nacional do PSOL em São Paulo. E vão falar vários dirigentes, parlamentares, inclusive abrindo com a companheira Fernanda Melchiona e o companheiro Tarcísio do Rio de Janeiro. Esse congresso é um congresso muito importante para nós, onde está em jogo a democracia do partido. Tivemos uma primeira vitória muito importante nesse diretório. O congresso não vai ser híbrido. Não tem justificativa. Como disse o Tostão, companheiro e dirigente da insurgência lá no Diretório Nacional, nós estamos garantindo um debate que não seja híbrido, temos diferenças e que essas diferenças apareçam. Elas não são problemas, ao contrário, elas podem chegar a uma síntese a partir desse debate entre as diferenças. Nós não podemos ser o partido do sim senhor e não senhor. Nós temos que ser o partido que constrói síntese, que constrói uma saída para o país onde é debatido, sim, os problemas tão complexos que um país como o nosso está vivendo. Nós estamos aqui com uma das deputadas mais atuantes da nossa bancada, companheira Fernanda Melchiona, uma gaúcha com faca na bota para os inimigos e muito carinho para os amigos, para a classe trabalhadora, para o povo pobre desse país. Vamos lá, Fernanda. As contradições estão colocadas, né? Esse governo é um governo de frente amplíssima, que derrotou nas urnas o bolsonarismo, mas ele segue existindo nas ruas, no enfrentamento, agora nas escolas, não se preocupando o mínimo que são crianças, são a parte mais vulnerável da sociedade, né? Por outro lado, também as contradições dentro do própria frente amplíssima, né? E o mercado aí pressionando por dentro, né? Via essa direita tradicional e contradições como a questão do NEM, né? A questão da revogação que nós estamos lutando para que essa reforma do ensino médio seja derrotada, a questão do arcabouço fiscal, né? E outros inúmeros, como a política de preço da Petrobras, todas que acabam beneficiando um setor da sociedade. Então, quais os desafios do PSOL nesse ano e com tanta contradição e com quantos problemas que nós temos pela frente? Olha, Berna, primeiro, generosa tuas palavras, nossa companheira de luta, que nós temos orgulho no PSOL. Eu acho que o nosso desafio, primeiro, evidente, é derrotar o bolsonarismo nas ruas. E, para isso, a centralidade da política para não ter anistia para os crimes cometidos pela extrema-direita no Brasil é fundamental, para que essa história seja contada para o povo, para que seja julgada e para que, obviamente, o Bolsonaro e vários dos seus assessores de um projeto de bolsonarização do país, como eles tentaram fazer nos 4 anos de governo, de fechar as liberdades democráticas, de perseguir os adversários, aparelhar a máquina pública, que terminou naquela intentona, naquele golpe fracassado do 8 de janeiro, precisam ser responsabilizados, precisam ser presos, precisam ser, enfim, julgados. E nós temos que seguir essa luta, porque senão a turma do deixa disso entra e o povo fica mais uma vez sem saber a história, como aconteceu nos 21 anos de ditadura civil-militar, o único país que não fez justiça de transição, né? E o pessoal tem um papel fundamental nessa batalha, assim como na batalha para alterar a correlação de força, porque é óbvio que a eleição do Lula foi uma vitória democrática importante para que a gente pudesse respirar e seguir a luta numa outra condição, mas essa luta precisa seguir. Como tu bem definiste, é um governo de conciliação de classe, que tem partidos burgueses que pressionam por dentro e a burguesia que pressiona por fora. Nós temos um bolsonarista no Banco Central, que é o Campos Neto. Hoje, no Brasil, a taxa de juros é a maior praticada no mundo, tem impacto no orçamento doméstico de quem está endividado no cheque especial, no cartão de crédito e na dívida pública, né? Então, é óbvio que nós temos uma agenda econômica que, com essa taxa de juros absurda, precisa ser combatida. Agora, nós precisamos que tenha uma efetiva mobilização, que o governo chame a sociedade a se mobilizar. 80% do povo aprova reduzir a taxa de juros no Brasil, e isso tem que transformar a luta. Assim como a questão do novo ensino médio, que de novo não tem nada, eu digo por aí o velho ensino médio, que tirar os filhos dos trabalhadores da universidade é uma ideia bem velha. E, além disso, tira as disciplinas de pensamento crítico, como filosofia, sociologia, história, geografia, artes, que são tão importantes para enfrentar o tema da violência nas escolas, que cresceram com o crescimento de células neonazistas no Brasil, fóruns de ódio contra as mulheres, LGBTs, negros e negras. Então, revogar o novo ensino médio também previne
define violência nas escolas, assim como uma série de medidas que precisam ser feitas. E a mesma coisa em relação ao arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad inviabiliza o próprio governo Lula. É aqui, com esse arcabouço fiscal, que uma extrema-direita pode se fortalecer eleitoralmente. Por quê? Porque ela é uma medida de ajuste contra o povo, que dificulta ou quase inviabiliza o cumprimento das promessas de campanha tão importantes do Lula. Atualizar a tabela do imposto de renda, aumento real no salário mínimo, investimento na saúde e da educação. Quando tu bota uma linha de limites para atender, Berna, como tu sabe bem, os interesses do sistema financeiro e dos parasitas da dívida pública. Então, tudo está programado para ter esse superávit. Não vai poder ampliar investimento nas áreas sociais, educação, assistência, para quê? Para pagar a dívida, que é a única coisa que não é atingida pelo tal superávit ou pela economia. Ou seja, é uma lógica rentista. E nós precisamos combater essa proposta para garantir direitos para o povo brasileiro, inclusive, né, do ponto de vista real, da melhoria da vida do povo. O desafio do PSOL é isso, é fazer toda a unidade de ação para enfrentar a extrema-direita e, ao mesmo tempo, manter a independência política para defender as bandeiras da classe trabalhadora e da juventude. Muito obrigado, Fernanda. Vamos estar nessa batalha conjunta, né, para derrotar esse arcabouço fiscal e garantir que o governo Lula possa governar de fato, né? Porque com esse arcabouço não vai dar. Não vai dar, vai governar os bancos, né? Vai seguir comandando os bancos, os mercados. É isso aí, obrigadão. Pessoal nas redes aqui com um deputado muito especial do Rio de Janeiro, nosso querido Tarcísio. Ele vai falar para a gente aqui qual a perspectiva do PSOL esse ano com o Congresso, o governo Lula, novas expectativas do nosso povo, mas também uma direita ativa, né, ultradireita, além da direita que também está dentro do governo, né, nós temos uma ultradireita atacando as escolas, essa contradição toda nesse país. Quais os desafios do PSOL, Tarcísio? Olha, eu acho que nesse ano, nesse Congresso, mais uma vez, tem o desafio da nossa organização e da nossa territorialização, ou seja, o pessoal precisa se fortalecer nos mais diferentes territórios do país para apresentar para os movimentos sociais, para os lutadores, uma alternativa de esquerda, uma alternativa socialista, uma alternativa que incorpore o desafio da transformação radical da realidade. E é claro, seguimos com o nosso inimigo principal sendo a extrema-direita, essa direita fascista, essa direita que espalha o ódio e que tem espalhado ódio sobre as escolas. Por isso o PSOL, que é um partido que, né, certamente acolhe muitos educadores país afora, tem o desafio de pensar essa questão e enfrentar essas saídas fáceis que não são saídas, que na verdade são ampliação do problema, né? Armar mais as pessoas, armar professores, armar porteiros, colocar detectores de metal, todas essas saídas fáceis que não são saídas que só vão ampliar o problema. Nós precisamos seguir dizendo, cobramos há muito tempo estrutura para as escolas, estrutura que signifiquem profissionais de educação, qualificados, bem remunerados, com condições de exercer o seu trabalho, que é a melhor forma da gente prevenir esse tipo de situação, que é ter uma escola acolhedora, que tem uma cultura de paz e de democracia, de diversidade. E esse é um dos desafios que nós vamos enfrentar nesse momento. E aí, é claro, diante desse governo Lula, que é um governo que carrega muita esperança, mas que não pode errar, como agora nessa questão do arcabouço fiscal, do dito arcabouço fiscal. Precisamos, inclusive, fazer o nosso papel de cobrar que todas aquelas promessas feitas, todos aqueles compromissos assumidos, sejam agora concretizados em políticas públicas. Nosso papel é não deixar que o governo seja desestabilizado pela extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, cobrar que ele não erre e não seja a continuidade de um projeto neoliberal que, na verdade, trará mais sofrimento para o nosso povo. Então, os desafios são muitos, 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 mas acho que o pessoal estará à altura desses desafios, consolidando sua organização, consolidando seu papel na sociedade brasileira. Obrigado, Tarcísio. Tarcísio aqui é um dos heróis da resistência, porque o Rio de Janeiro mostrou que nós temos um público fiel, uma vanguarda de esquerda, uma juventude poderosa que mantém o pessoal com uma bancada extraordinária. Obrigado aí, querido. Nada, obrigado a você. E agora nós vamos entrevistar aqui meu camarada Mário. Mário é presidente do Diretório do Rio de Janeiro. Então, Mário, nós estamos numa situação bastante complexa, o país, né, está vivendo uma situação difícil. Então, eu queria te perguntar, você que é da insurgência, qual a perspectiva, né, para o país, o PSOL, o papel do PSOL nessa conjuntura? Bom, boa tarde, Berna. Eu acho que a tarefa central ainda segue sendo o combate ao bolsonarismo, à extrema-direita. A gente tem visto, nesse ano de 2023, desde a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro até os ataques
baseados na extrema-direita que tem sido feita nas escolas públicas do país. O PSOL tem que estar na linha de frente do embate com o bolsonarismo. Eu venho de um estado, Rio de Janeiro, que foi o estado onde Jair Bolsonaro construiu sua carreira política e onde a gente vê o que é o projeto que a extrema-direita tem para o país. É um projeto de milicialização, de militarização crescente da sociedade, de criminalização crescente das periferias. E a gente precisa, nesse momento, ter no PSOL uma ferramenta de que o combate à extrema-direita se dará a partir da reafirmação dos direitos dos trabalhadores. Então é fundamental que o pessoal esteja na linha de frente, na defesa das escolas, não somente com reforço policial, mas com reforço para os profissionais de educação, com reforço para a contratação daqueles profissionais que dão conta de uma escola para a comunidade como um todo, inspetores, porteiros, merendeiras. O PSOL na linha de frente da defesa da saúde pública tão combatida e tão destruída durante o governo Bolsonaro e o PSOL no combate à fome, na defesa da renda do conjunto do trabalhador. É fundamental que a gente tenha um partido pressionando para que haja reformas estruturais em defesa do conjunto dos trabalhadores. Só assim a gente vai conseguir apresentar para o conjunto da população brasileira uma alternativa política que consiga garantir vida, que consiga garantir emprego, em oposição ao projeto de morte que é representado pelo bolsonarismo. Com certeza, Mário, é um desafio grande para o pessoal. Esse ano temos congresso. Então, muito obrigada aí pelo teu depoimento, Obrigado tá? você, E vamos à luta, querido. Estamos juntos. Nós estamos aqui com um velho amigo, Valério Arcari, né? Militamos muitos anos juntos. Valério, quais as perspectivas que a resistência vê, né, para esse próximo ano, para essa conjuntura e as saídas? O Valério também está lançando aqui no diretório seu livro Labirinto Reacionário, o perigo da derrota histórica. Tá? Então, também fazendo aqui uma propagandazinha do nosso querido Valério. Vai lá, Valério. Obrigado, Berna. Obrigado a todos que acompanham as notícias do PSOL. O Labirinto Reacionário, ele reúne um conjunto de ensaios e textos que foram escritos ao longo dos últimos anos, desde 2016, com o giro da situação brasileira, que abriu uma situação terrível durante os últimos 7 anos. Nós tivemos uma etapa de acumulação de derrotas como nunca tínhamos visto desde o fim da ditadura militar. E um fenômeno novo, que é uma fratura política na sociedade, uma ofensiva de uma corrente de extrema-direita com alas neofascistas no seu interior, que abriu caminho para a eleição do governo Bolsonaro. Então, o Labirinto está, nesse momento, em pré-venda, numa promoção que é a maior no sistema solar. Dizem que na galáxia, R$ 45,00 para quem comprar em pré-venda e ganha de brinde o martelo da história. Bom, isto posto, os principais desafios que o PSOL enfrenta a sua localização tática. Existem fundamentalmente 3 posições na esquerda brasileira. Existe a posição que prevalece no PT, que é de apoio incondicional ao governo Lula, que, como sabemos, é um governo de frente ampla, que incorpora no seu interior Simone Tebet, que foi a principal candidatura da terceira via contra Lula, e um obstáculo no primeiro turno para abrir o caminho para a vitória de Bolsonaro, que incorpora o MDB de Renan Calheiros e do Jader Barbalho, que ninguém conhece melhor da esquerda brasileira do que esta moça que está ao meu lado, porque foi uma das adversárias mais inteligentes e aguerridas da família Barbalho no Pará. Existe uma segunda posição que é oposta a essa, está na antípoda desta, é simétrica a essa, que é a oposição de esquerda incondicional ao governo Lula, desconhecendo a relação social de forças, o fato de que o bolsonarismo mantém imensa influência na sociedade e o neofascismo é uma corrente extremista de combate, ou seja, Bolsonaro governou a quente durante 4 anos, não foi, Berna? Então,
Aqueles que defendemos a terceira posição é que é preciso uma esquerda lúcida e taticamente inteligente que saiba criticar os limites do governo Lula, mas que seja um ponto de apoio leal e sólido para a luta contra a extrema-direita. E, portanto, nem apoio incondicional a tudo que o governo faz. Então, neste momento, tem muita importância a preparação da greve nacional dos professores pela revogação do ensino médio. Mobilização de massas, que pode abrir o caminho da vitória e, ao mesmo tempo, que saiba defender posições contra a extrema-direita. Isso significa reconhecer as vitórias parciais, mesmo quando o revogaço é incompleto. E houve muitas vitórias parciais, houve muitas medidas progressivas, quase uma por dia. Vamos lembrar delegacias 24 horas abertas para as mulheres, aumento do funcionalismo público, aumento, reposição parcial, incompleta, sim, mas depois de 7 anos sem aumento, os funcionários federais, eles estão com um sorriso no rosto. O mais importante é o combate à extrema-direita. Significa mobilização democrática para que Bolsonaro seja responsabilizado pelos seus crimes e, pelo menos, perca os direitos políticos, porque o ideal seria que ele fosse preso. E por aí vai, Berna. Então, é nesse contexto que nós temos que abrir o caminho no PSOL. Não é fácil. Há muitas pressões para o apoio acrítico a tudo que vem do governo. Há muitas pressões para a oposição incondicional. Não importa o que o governo Lula faça, temos que fazer a denúncia, a crítica, os limites. É necessário uma tática, repito, lúcida, compreendendo a relação social de forças e as responsabilidades que o PSOL tem, porque não é um partido museu, não é um partido testemunhal, que emite opiniões, tem responsabilidades, conta o que o PSOL faz. Então, eu estou moderadamente otimista. Não posso deixar, depois da vitória espetacular do Palmeiras no Campeonato Paulista. Por isso, tudo pode acontecer, até o Palmeiras ser campeão. Olha lá. Obrigado, Valério. Vamos acompanhar aqui a produção do companheiro de história aqui do PSOL. E vamos à luta, né? Porque o PSOL tem uma vanguarda que nos observa cada vez mais e aposta na gente como não só para o futuro, mas é uma realidade agora no presente. É Tiago Paraíba, presidente do partido lá em Pernambuco. Então, Tiago está representando a Revolução Solidária, corrente do companheiro Boulos, e que hoje participou desse debate aqui do Diretório Nacional e vai colocar a posição aqui sobre os desafios do PSOL nessa nova conjuntura. Oi, primeiro saudar a companheira Berna aqui, né, pela essa excelente iniciativa, né, de estar fazendo esse debate, colhendo as opiniões das diversas correntes do partido que também expressam diversos pensamentos e que tentam construir síntese a cada momento. Hoje a gente participou de uma reunião do Diretório Nacional, onde podemos fazer uma análise da conjuntura, né, desses primeiros 100 dias do governo Lula e o desafio que o pessoal tem nesse cenário. Primeiro, de reafirmar sua posição política como um projeto alternativo de esquerda nesse país a médio e longo prazo, e para isso entendendo a conjuntura e o seu papel dentro do atual, com base do atual governo, né? Entendemos que o momento agora é de tentar avançar e reconstruir o nosso país. No último período a gente passou por uma devastação das políticas públicas, ataque direto aos trabalhadores e aos direitos. Nessa primeira etapa, muitos avanços foram colocados com a volta do Bolsa Família, com a volta do Minha Casa Minha Vida, mas tem muito combate a se fazer também, né? Eu acho que um tema que a gente tratou hoje aqui foi sobre a questão fiscal, o arcabouço fiscal que está sendo colocado pelo governo. O pessoal precisa ter uma posição firme sobre esse tema, fazer essa disputa à esquerda, né? Porque a gente precisa, de fato, garantir que existe investimento nesse próximo período concreto para a melhoria da população, para gerar emprego, para gerar renda para a nossa classe trabalhadora. Acho que são 3 marcos que a questão econômica vão se debruçar no próximo período, que é essa agora que a gente vai debater, que é a questão fiscal, a próxima é a questão tributária e a questão monetária, né? E o pessoal precisa estar bem colocado nessa disputa da narrativa para fora, inclusive para disputar a opinião pública, disputar a população, para que pressione também o próprio parlamento, o próprio governo a tomar medidas que melhorem cada vez mais a situação da nossa vida, na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira.
Tiago, querido, muito obrigada. Força lá, Nordeste, sempre dando força para a luta brasileira. Estamos aqui nessa batalha. Estamos aqui, pessoal nas redes, com Érico Correia, meu camarada lá do Rio Grande do Sul, e da Construção Socialista. Ele também vai dar um alô e falar para nós aqui quais as perspectivas do PSOL. Estamos aqui no Diretório Nacional, né, do PSOL, e então vamos fechar o calendário do Congresso, né? E também a situação nacional, esse ataque às escolas, né, toda a situação que nós estamos vivendo e o papel do PSOL nessa conjuntura. Vamos lá, Érico. Bom dia, Berna. Então, um abraço aos companheiros do PSOL de todo o país. Trago um abraço aqui da Constituição Socialista, lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de outros lugares. Nós estamos participando aqui da atividade, que achamos muito importante definir os rumos do PSOL, organizar o nosso congresso, fazer um congresso representativo, democrático, que possamos aí tirar as políticas, né, do partido para o futuro. Nós estamos, evidentemente, analisando a situação que estamos no marco de uma vitória, né, uma vitória eleitoral muito importante, a derrota do Bolsonaro, né, nas urnas, mas é um baque para essa ultradireita reacionária que teve aí no poder por 4 anos e que continua organizada no mundo, que continua tentando impor suas políticas, mas nós estamos aqui no marco de uma vitória e agora temos que cumprir o papel do PSOL, que é forçar pela esquerda o governo Lula. Essa é a tarefa. O governo Lula, que assume um país, sabemos disso, numa situação terrível, né? Essa situação que ocorre agora nas escolas, que é o tema mais chocante da conjuntura. Evidentemente que faz parte dessa decadência do capitalismo mundial, né? O imperialismo não consegue mais sustentar o sistema, e a gente vai vendo, né, esse tipo de coisa. Mas também tem relação com a crise, enfim, com apologia às armas, com apologia à violência que a gente viveu. E é preciso agir. Eu acho que esse tema é um tema fundamental. É preciso agir. É preciso rastrear as pessoas que fazem isso. É preciso punir os pais de quem faz isso. A polícia tem que cumprir o seu papel. Há tecnologia suficiente para isso. Tem que localizar. Não, a saída não é botar a polícia em porta de escola, né? Agora, o ataque à escola, ele demonstra também uma questão ideológica, né? Que a escola é, em si, a resistência da liberdade, do saber, da democracia, da formação de cidadãos, né? Então, a escola cumpre um papel político, ideológico muito importante, e não é à toa que as categorias de educadores são tão combatidas e atacadas, né? Então, essa é uma tarefa, assim como temos a tarefa de, enfim, de ter uma posição exigindo do governo políticas sociais, que o governo não faça tanto carinho para o sistema financeiro, né? Que o arcabouço fiscal é uma medida para agradar o sistema financeiro e não as demandas sociais que temos tão graves no nosso país. Eu entrei em São Paulo hoje e Porto Alegre também está assim, o pessoal do resto do país não se choque, mas aqui em São Paulo as pessoas estão... e eu vinha no táxi, o motorista do táxi culpando o miserável pela miséria, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Alertar e construir o PSOL. Estamos muito bem, com o partido pujante, com uma boa representação no Congresso, e precisamos aqui, vamos dar disputa interna para que o PSOL siga à esquerda, batalhando, né, por políticas para o povo, por políticas sociais e crescendo. É isso. Muito obrigada, Érico. Valeu aí a força, Valeu, seguimos firme aí. Trago um abraço da companheira Neida aqui para ti e para todos os companheiros aí do PSOL. Valeu, querido. Pessoal nas redes aqui, entrevistando minha querida conterrânea Rose, da CST, né, que vai dar uma palhinha para a gente também. Então, gostaria de te ouvir, né, o que a CST tem como perspectiva para esse ano, para os próximos anos, em relação a essa conjuntura nacional. Vai lá, Rose. Obrigada, Iberna. Acho que é bem importante esse momento, né, da gente poder divulgar aí o conjunto das ideias das organizações. Esse diretório a gente acha que é bem importante, porque de fato é o primeiro diretório já que ocorre já com o governo Lula instalado, né? O último foi em dezembro. E justamente num momento onde a gente está aí vendo uma proposta do governo, que é o arcabouço fiscal, que de fato é o pilar, né, da política econômica do governo.
E como vem sendo também falado, né, tanto pela Auditoria Cidadã da Dívida, né, o próprio economista do PSOL, né, o Degas, de fato, tem a essência da política do arcabouço fiscal tem a ver com ajustar na economia para fazer superávit primário para poder pagar a dívida pública, né? Então, assim, nós pensamos que esse diretório ele tem que se apropriar desse debate, né, para poder organizar o conjunto da classe trabalhadora, explicando os malefícios, né, do significado desse arcabouço, inclusive porque até as poucas medidas que foram feitas até agora estão ameaçadas, né? Porque vai significar menos recursos para a área da saúde e da educação, vai significar que a pasta das mulheres, por exemplo, que foi tão achatada pelo governo Bolsonaro, não vai ter recomposição das verbas, ou seja, o conjunto de expectativas, né, que os trabalhadores, as trabalhadoras, né, a juventude, a população LGBTQIA+, votou, né, no Lula, né, contra a política do Bolsonaro, né, misógina, mas também de ajuste do Bolsonaro, vai acabar sendo frustrada, né? Então, nós acreditamos que é necessário a gente poder, hoje, nesse diretório, organizar, de fato, né, a luta contra o arcabouço fiscal, né, e exigir as pautas da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres, da população LGBTQIA+. Junto com isso, assim, particularmente nós da CST também, achamos que é importante fazer um debate mais de fundo, né? Nós achamos que o PSOL, ao entrar no governo, né, ao ser parte da sustentação do governo na Câmara Federal, perde a independência política. E a gente acha que esse é um eixo. O PSOL, né, Berna, você é uma das fundadoras, foi fundado com uma base assim, muito importante, que foram duas centrais, que foi contra a conciliação de classes do governo do Lula lá em 2003 e contra o ajuste fiscal que o governo estava aplicando contra os servidores públicos. Então, a gente acha que esses dois pilares tá de fato ameaçado, porque o pessoal compõe o governo Lula com figuras importantes como a nossa querida Sônia Guajajara. Então, a gente acha que é necessário sair dos cargos, né, tanto a nível nacional como também nos estados, que a gente sabe que o pessoal também compõe cargos estaduais, e da mesma forma entregar a vice-liderança. A gente acha que isso é de fato e se pautar, né, pela pauta da classe trabalhadora, né, e não ir a serviço aí de manter aí essa sustentação de um governo que infelizmente é um governo de conciliação de classe, né, que nesse momento é necessário a gente ter a nossa independência do PSOL. Com certeza, Rose. Obrigada aí pela tua presença. Vamos aí para essa batalha, né? A esquerda tem um espaço grande pela frente para disputar, não deixar a ultradireita crescer, mas também não deixar que a direita tradicional golpista tome conta do governo. O pessoal nas redes agradecendo aqui, encerrando nossas atividades no Diretório Nacional do PSOL. Também neste programa estaremos discutindo uma coisa muito importante, as eleições do ANDE Sindicato Nacional. No dia 10 e 11 de maio vai ser eleição e nós estamos chamando o voto na Chapa 1. Por isso entrevistamos aqui o Gustavo Seferian, que é professor da Universidade de Minas Gerais, né, da Faculdade de Direito e candidato a presidente dessa chapa. Junto com ele, a companheira Carol Lima, também uma guerreira que está aí disputando essa eleição. Por isso, vamos votar na Chapa 1, porque discussão do Andes não é apenas o problema da categoria, a situação das universidades, a situação da pesquisa, da extensão e do ensino. Um projeto de país passa por esse debate. Então, vote na Chapa 1. Então, qual a importância, Gustavo, dessas eleições do Andes e da Chapa 1, que a Chapa 1 está pensando e defendendo para a saída dessa conjuntura que nós nos encontramos? De fato, Berna, a conjuntura contemporânea ela é convulsiva, extremamente para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e oprimidas. E a importância da eleição do Antissindicato Nacional nesse momento é de grande centralidade, reconhecendo não só a importância que o nosso sindicato tem nacionalmente na luta nessas mais de 4 décadas de existência do nosso sindicato, que de início era associação, depois da Constituição de 88, permitida a sindicalização de servidores e servidoras, passou a ser um sindicato, tendo em conta os grandes desafios que se colocam para nós, que muito embora emplacamos uma tremenda derrota na extrema-direita, com a eleição de Lula e o tombar de Bolsonaro nas urnas, seguimos enfrentando
à extrema-direita nas ruas, no nosso agir cotidiano, na construção de um senso comum cada vez mais conservador na sociedade brasileira e que reclama ser motivo de embate. Essa atomização dos nossos interesses, a desconsideração e criminalização dos lutadores e lutadoras, a cada vez mais intensa forma de descrédito das nossas ferramentas, sejam elas sindicais, partidárias, todas aquelas que a nossa classe constituiu nesses anos, séculos de luta no seio do capitalismo, são marcas do que foi a extrema-direita no Brasil e em todo o mundo. E nós também, né, nos colocamos nesse momento diante de um cenário que ele é da mesma sorte contraditória, já que nós nos empenhamos muito para eleger Lula no segundo turno, e eu digo aqui, inclusive diante do que foi a sinalização do Sindicato Nacional para voto no Lula como forma de derrota de Bolsonaro, uma decisão inédita, uma decisão que teve muita gente que criticou, uma decisão que inclusive é ilícita, já que o sindicato não pode apoiar candidatos e candidatas, seja deputado, vereador, presidente, mas que a gente viu como necessário para manter o movimento sindical no nosso país, para manter o Andes e outras tantas entidades da nossa classe existindo, em reconhecer que os governos de conciliação de classe não são a resposta ideal que nós, trabalhadores e trabalhadoras, reclamamos, que nós desejamos e queremos construir como saída para os nossos interesses. É claro que a gente tem que fazer distinção, a gente tem que saber, inclusive, o que foi o conjunto de ataques, o que foi o conjunto de retrocessos que nós experimentamos desde o golpe. E aí, nas eleições do Sindicato Nacional, Berna, tem 3 chapas concorrendo e tem chapa que não reconhece que em 2016 a gente teve um golpe. Saber que isso tudo acarretou a eleição de Bolsonaro, o que foi esse desgoverno, a gestão genocida da pandemia, o conjunto de contrarreformas que emplacaram nesse período, que aí vem a Emenda Constitucional 95, que instituiu o teto de gastos sociais no país, a contrarreforma da Previdência, as contrarreformas trabalhistas do Temer em 2017, a contrarreforma do ensino médio, assim chamado novo ensino médio, que traz toda uma série de impactos negativos no ensino básico, mas também nas perspectivas de construção no contexto universitário e no ensino superior. Enfim, o enfrentamento dessas medidas, em um firme revogaço que a gente reclama, deve demandar de nós uma permanente mobilização e enfrentamentos de luta, sem nos colocarmos a reboque ou em silenciamento frente ao governo federal, aos governos estaduais ou municipais que se instituíram no país no último período, indiferentemente dos seus perfis. O Sindicato Nacional tem como um dos seus princípios fundantes a autonomia e a independência de classe. A independência para com governos, partidos, gestores universitários e de instituições de ensino superior de modo geral, e para que a gente possa avançar nos nossos direitos, emplacar a revisão, o revogaço dessas contrarreformas, afirmar nossas condições de salário, de carreira, de condições de trabalho e a defesa. E aí entra a importância também das eleições do Andes, não só para os professores e professoras, mas para o conjunto dos oprimidos e oprimidas, dos direitos sociais do conjunto da classe trabalhadora, porque a gente não deve avançar apenas no que é aquilo que alcança os professores e professoras, mas no conjunto da nossa classe, a necessidade de mantermos esses princípios. Sem autonomia e sem independência de classe, a gente não vai conseguir emplacar as nossas agendas. E é para isso que a gente pede, apela e está fazendo uma linda campanha pública, né, movimento para eleger a chapa 1 para o Sindicato Nacional. É isso aí, Gustavo, com certeza. Vamos para essa vitória, porque a universidade precisa, porque o Brasil precisa de gente pensando lá na frente, não só olhando para trás. Se apoiar no que aconteceu no passado, mas mirando para frente. Aí eu já emendo aqui com a professora Carol, né, Carol? Diante dessa conjuntura, Carol, nós temos muitos desafios, né? Então, tu que és da setorial de mulheres, né, que reflete também esse debate, qual o papel dos sindicatos hoje em relação a essas pautas que não são secundárias, né? Ela hoje tem um peso fundamental, né, na organização, na agregação, né, na participação, né, cada vez maior de mulheres, negros
indígenas, né? Aqui a universidade aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos com uma cada vez maior essas comunidades participando, né? Sendo mais Brasil a universidade, né? Refletindo mais a sociedade como um todo, né? Que infelizmente esses setores sempre foram marginalizados. Quero dar um salve à militância do PSOL, aos professores e professoras que são do PSOL e estão na base do Andes, convidando vocês a conhecerem o nosso programa e estar com a gente. A Chapa 1, Antes pela Base, Ousadia para Sonhar e Coragem para Lutar, é uma chapa diversa, né? Não tem apenas militantes do PSOL, tem militantes independentes, do PCB, da UP, né, militantes progressistas, que compreendem a importância nesse momento de termos um sindicato independente, autônomo, diverso, e que compreende que a luta de classes ela é um marco para a gente, mas que a luta antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista não fere a luta de classes. Pelo contrário, não há luta de classes no Brasil e na América Latina sem fazer a disputa, né, de um projeto político, de um programa antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbico e anticapacitista, né? Então, inclusive, esse é um diferencial da nossa chapa. O campo que compõe a Chapa 1 é o campo que defendeu, dentro do Antes, por exemplo, a paridade de gênero na direção nacional, né? É o campo que combateu o assédio moral e sexual dentro das instâncias, né, no sindicato, porque o sindicato, como universidade, também reflete o que está na sociedade, porque essas opressões fazem parte da estrutura, né? Então, esse campo que eu tenho o prazer de estar junto com o Gustavo, né, construindo esse projeto, esta chapa que está disputando as eleições nesse momento, é o campo que fez enfrentamento a um debate caro para nós mulheres também, que foi a luta, né, para que nosso sindicato aprovasse uma resolução pela legalização do aborto, por exemplo, né? É o campo que defende que a gente apresente nas assembleias legislativas nos estados PLs específicas para garantir que a Lei 12.990, que garante as cotas raciais, também esteja prevista nos estados e municípios. Porque nós temos aí um jogo de empurra em algumas universidades estaduais e municipais, Berna, de não cumprir essa legislação porque ela é federal e não tem um mecanismo. Mas no nosso programa, nós apresentamos que nós vamos, né, protocolar propostas de PL nos estados para que a Lei 12.990, claro, lutar para que ela permaneça, porque ela vai ser revista, já que é uma lei de ação, né, de reparação, né, para que os estados, os concursos das universidades garantam que a diversidade que é uma característica do nosso país esteja no movimento docente, na composição dos professores e professoras, das pós-graduações. Então, isso também é um elemento importante no programa da nossa chapa, né? E, claro, é importante dizer também que a nossa chapa, nesta eleição, é a chapa que tem maior composição de companheiras. Nós não apenas cumprimos, né, a paridade, nós apresentamos uma chapa que tem a cara da mulherada, né, que dialoga com o movimento feminista, com os movimentos sociais. Nós somos a chapa que tem, né, uma professora trans, a professora Letícia, da Federal do Piauí. Nós temos uma chapa, né, que é super diversa e que compreende que garantir melhores condições de trabalho para nossos professores e professoras é também lutar contra as opressões, é lutar para que os nossos direitos sejam garantidos. Acho que um outro elemento importante nesse processo eleitoral, como o Gustavo bem colocou, são os impactos do golpe de 2016 na vida da nossa categoria. Nós temos chapas aí que não reconhecem, né? Tem uma chapa que não reconhece que houve golpe. Para nós houve golpe, e nós vivemos nesse processo de desestruturação dos serviços públicos por conta desse projeto que intensificou, né, os ataques ao funcionalismo público, os ataques aos serviços públicos, e também nós estamos no campo, né, dentro do movimento sindical, que defende que precisamos avançar naquilo que interessa
para os trabalhadores e trabalhadoras do funcionalismo público, que é o reajuste salarial justo, que é a liberação das promoções e progressões, e principalmente, pensando nas universidades, Berna, este campo defende o fim da lista tríplice, e que não pode ficar apenas nas instâncias das universidades e IFES e Cefet, pensando a instância federal, porque a lista tríplice ela continua existindo também para as universidades estaduais e municipais. E no nosso programa, nós apresentamos como proposta apresentar também das assembleias legislativas, como antes fez na Câmara Federal, proposta, né, de lei para dar um fim a essa lista tríplice e as intervenções nas universidades. Não podemos esquecer o que o governo Bolsonaro fez nas universidades. Além de atacar o orçamento, ele fez uma intervenção. Ele não respeitou a consulta pública nas universidades. Isso porque ele usou a lista tríplice, né, de forma legal, para intervir nas universidades. Então, o nosso programa faz a defesa do fim da lista tríplice. Para nós isso é muito importante, porque defender a democracia, né, a autonomia universitária, passa principalmente pela defesa do respeito à consulta pública na eleição de reitores, diretores de departamento, né, das eleições internas nas universidades IFES e Cefet. Obrigado, Carol. Obrigado, Gustavo. Foi uma boa troca de ideias aqui. E, como eu disse, não é secundário, né? Não é qualquer eleição. É um sindicato nacional que tem história, tradição e que vai influenciar na pesquisa, na extensão, no ensino desse país, na possibilidade de futuro. Nós estamos correndo atrás de um prejuízo, né? Porque nós passamos 6 anos de golpe, que foi a destruição do Estado brasileiro. O que falou Carol agora sobre os interventores, né? É um prejuízo enorme. Nós aqui estamos com o interventor, estamos sofrendo na pele o que é essa situação. E por isso tem que estar constitucionalizada, sim, né, a proposta em relação à paridade. Tem que garantir projetos de lei que garanta esse direito, né? Porque aí vem outro aventureiro e se pega na lei como pode indicar qualquer um, né? Então, nós não podemos mais cair nessa possibilidade de um golpista, né, nos substituir na hora de escolher nosso reitor, nossa reitora, né? Então, parabéns, Gustavo, parabéns, Carol, estou torcendo por vocês. E você que está nos assistindo, não adianta só gostar do programa, não. Vai lá e faz campanha na sua universidade, chama o seu professor ou chama o seu colega professor, professora e diz, vamos votar na Chapa 1. Dia 10 e 11 de maio, Andes, Chapa 1. O pessoal na rede está bombando em todo o país. Venha você também. Venha, curta, compartilhe, siga, nos acompanhe. E se você perdeu algum programa, vá lá. Está lá o nosso programa no YouTube. Acompanhe, então, Pessoal nas Redes.